Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Boa noite Will, boa noite Ari, sejam bem-vindos amigos. Sueli chegou conosco também, gratidão pela presença. Vamos aqui entrar no nosso perfil particular também para ver. Estamos com aquela voz estranha, mas já resolveu aqui depois daqueles probleminhas técnicos, né? Vamos em frente e vamos mandar os aviõezinhos agora, enquanto vocês estão chegando. Eu vou acompanhando vocês aqui por aqui. E é uma alegria muito grande, estamos aqui hoje em mais um Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Helena, boa noite querida, seja bem-vinda. E mais um Casos e Causos de Jerônimo Mendonça, hoje com o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Como eu falei para vocês, nós vamos alternando, né? Nós vamos alternando. Uma segunda-feira nós fazemos a leitura e os comentários do livro Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, né? E na sequência, na outra semana, os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola José Fratari Neto. Dani Pedraza, boa noite querida, seja bem-vinda. Mandando os aviãozinhos rapidamente, para que a gente possa dar sequência no nosso estudo. Lembrando que a partir deste ano, né, nós estamos fazendo lives às segundas e quartas-feiras, às 22 horas. Né? Então, não fazemos mais lives às terças-feiras, mas segunda e quarta-feira estamos aqui religiosamente fazendo as nossas lives. E amanhã, eu já fiz uma postagem, não tive condição de colocar nos stories ainda, mas amanhã teremos uma palestra. Aqueles que puderem nos acompanhar, 15 horas, pelo Facebook, canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. E Leninha, boa noite querida, seja bem-vinda. Então, amanhã 15 horas pelo Facebook e canal do YouTube só Facebook, amanhã é só pelo Facebook. Boa noite Débora, seja bem-vinda. Então, amanhã 15 horas pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e nós vamos tentar transmitir também a nossa palestra pelo nosso perfil do Instagram. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu tirar o som agora, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais suave, mais sereno, não é? Vamos aqui fixar o comentário. E então, vamos tentar transmitir amanhã, ao vivo da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, a nossa palestra do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui em minhas mãos, por sinal, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, Débora, eu estou de verde também como você. Capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, e nós vamos pegar um trecho apenas, tá? Amanhã nós vamos pegar apenas um trecho, pois o capítulo é grande, tem várias instruções dos Espíritos. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. É um capítulo muito grande, Amai os vossos inimigos, uma recomendação de Jesus, e nós vamos comentar uma parte deste capítulo. Não vai dar para comentar em 15 minutos a quantidade de capítulos do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos estar amanhã 15 horas e vou deixar salvo depois também no nosso feed. Aqueles que não puderem assistir às 15 horas estejam conosco então para assistir depois. Boa noite Marisa, seja bem-vinda. Então amanhã 15 horas pelo nosso perfil do Instagram e pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, nós vamos fazer a palestra do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É rapidinha, e eu já adianto a vocês que como a palestra é muito rápida e eu vou estar transmitindo concomitantemente com
com o canal do YouTube, desculpa, com o Facebook, vai ser presencial sim, Vanessa, vai ser presencial. Na verdade, às 15 horas na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, ela é um tratamento espiritual, tá? É o atendimento fraterno. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Dani Lima, boa noite, seja bem-vinda. Então, é presencial, é o tratamento espiritual que é feito, ou o atendimento fraterno. Toda terça-feira, às 15 horas, as pessoas que necessitam de um atendimento fraterno, basta procurar a Leila ou as outras pessoas que estão lá na nossa casa, fazer uma ficha, passa por uma entrevista e participa da palestra, que é 15 minutos de live, de palestra, e depois toma o passe e segue o tratamento espiritual. Verde Esperança, cor de 2024, obrigado, essa camisa aqui é uma cor muito bonita. Bom, deixa eu dar os recados. Então amanhã teremos a palestra às 15 horas. Na quarta-feira continuamos com o livro Nos Albores da Imortalidade. Então, na quarta-feira teremos a continuação, capítulo 28, Auxiliando a Família. Olha, já estamos nos aproximando dos 10 últimos capítulos deste livro, hein? Auxiliando a Família, então, quarta-feira às 22 horas. E, na sequência, o que nós teremos? Quinta-feira estaremos indo a Uberlândia, onde pretendemos assistir à estreia do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, diretamente de Uberlândia, porque quinta, é a estreia do filme. Na sexta, sábado e domingo, estaremos participando do 7º Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, da cidade de Uberlândia, e do nosso querido Rubens de Castro e nossa querida Divina, e comemoração também dos 15 anos da Web Rádio Fraternidade. E quem não pode assistir, boa noite Sandra, seja bem-vinda, quem não pode ir a Uberlândia para assistir presencialmente, o congresso vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, da Web Rádio Fraternidade, da Rede Amigo Espírita. Então, é só as pessoas sintonizarem por esses aplicativos, pelo Facebook, pelo canal do YouTube, tanto da Web Rádio Fraternidade como da Rede Amigo Espírita, que vocês vão ter a oportunidade de assistir um congresso maravilhoso e sem custo. Essa é uma grande vantagem, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem que pagar para assistir um congresso? Não. É que tem o congresso demanda uma grandiosa organização, locação de espaço, tudo mais. E quem não tem condição de pagar, quem não tem condições físicas, de se locomover, pode assistir pelas redes sociais, transmitido, todos os eventos são transmitidos ao vivo. A Dani Lima, que está lá nos Estados Unidos, vai ter condição de assistir. O nosso querido amigo Ari, lá em Septiba, também pode. A nossa querida Dani Pedraza, Sandra, Leninha, Débora. Não tem a necessidade de você falar, eu gostaria. Sim, é interessante. Quem puder ir, vale a pena. É uma energia muito gostosa, mas nada que você também não possa assistir à distância e participar. Só que a gente sempre recomenda assim, a grande diferença, quando você está num congresso ao vivo, você vai, senta e fica prestando atenção na palestra. Se você está na sua casa, às vezes surge algum imprevisto, alguém chama, tem alguma coisa e você não consegue estar devidamente concentrado e prestando atenção. O que eu recomendo? Eu falo assim, que as casas espíritas deveriam fazer um evento assim, reúne-se no salão da casa espírita e faz a transmissão. E os frequentadores podem assistir. Seria uma ótima oportunidade de congraçamento e aquelas pessoas que não podem ir. Agora, se você não tem, a casa espírita não vai fazer isso, você pode e deve assistir na sua casa. Mas eu recomendo que naquele momento das palestras você procure assistir do quarto, isoladamente. Claro, se tiver algum outro familiar que queira assistir, reúne-se na sala, mas procure evitar de haver a cisão naquele momento, para que você possa
estar na mesma energia que nós estaremos lá, se Deus assim o permitir, no congresso. Bom, como eu falei para vocês, nós fazemos estudos alternados do casos e casos de Jerônimo Mendonça. Por quê? Segunda-feira passada nós fizemos 2 leituras do livro Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, né? O Gigante Deitado é a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela. E hoje nós vamos ver um dos capítulos do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola Fratari Neto. E a mensagem intitulada A Serviço dos Bons Espíritos. Vejam que história interessante que aconteceu com Jerônimo Mendonça em Ituiutaba, Minas Gerais. Tá? Jerônimo estava em sua casa quando aconteceu este fato. E Jerônimo, vocês sabem, né? Ele era tetraplégico, cego, e de repente aconteceu um fato que nós vamos aqui relatar a vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar a foto da mãe de Jerônimo, Dona Antônia, na década de 1970. Esta aqui é Dona Antônia, a mãe de Jerônimo Mendonça. Tá? Então, a serviço dos bons espíritos. Está no capítulo 21 do livro do Nicola. E o Jerônimo, por meio do Nicola, vai nos contar essa história. Certa manhã, Jerônimo estava em sua casa, apenas na companhia de sua mãe, Dona Antônia. Alguém bateu palmas na rua e ela foi ver quem era. Quando voltou, Jerônimo perguntou: quem era minha mãe? O que queria? Dona Antônia disse rapidamente, pois estava atarefada na cozinha. Era apenas um homem vendendo farinha, mas já o dispensei. Temos farinha de monte aqui em casa. Naquela época, era muito comum as pessoas fazerem farinha de mandioca em casa, geralmente na zona rural, para vender. Colocavam em um saco branco e saíam vendendo o litro. 1 litro de óleo como unidade de medida. Jerônimo, mais do que depressa, sem pensar 2 vezes, disse à sua mãe: volte lá agora e chame aquele homem antes que ele desapareça. Mesmo recebendo aquele comando, vindo da voz vibrante de Jerônimo, sua mãe lhe perguntou: chamar para quê? Mãe, vai rápido e compre a farinha. Dona Antônia foi ao portão e chamou o homem que já estava algumas casas abaixo da sua, oferecendo farinha aos vizinhos. Comprou 1 litro contrariada, pois já tinha farinha de sobra na sua casa. Voltou e disse: pronto, Jerônimo, já que você quis, comprei. Ele rapidamente interveio: comprou quanto? 1 litro. Mãe, volte lá agora e compre toda a farinha desse homem. Vá rápido antes que ele vá embora. Dona Antônia rapidamente chamou novamente aquele ambulante, resmungando com as exigências do filho, por não compreender naquele momento. Quando ela disse ao homem que compraria toda a saca de farinha, ele pôs-se a chorar copiosamente e disse a ela entre lágrimas: minha esposa está passando muito mal. Conseguimos um médico, mas não temos dinheiro para comprar os remédios. Hoje saí para vender essa saca de farinha e somente quando terminasse conseguiria, com o resultado da venda, comprar os remédios. Nesse momento, ela está em casa acamada e com bastante dor. Dona Antônia só então compreendeu, sem compreender muito bem o que se passava. Voltou e contou a história a Jerônimo, que confessou sentir uma forte intuição do que deveria ser feita. Resultado: o pobre ambulante saiu feliz para socorrer a esposa e Dona Antônia distribuiu farinha para toda a vizinhança e familiares.
Boa noite, Cássia. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Gente, mas que história, não é mesmo? Que história realmente emocionante. A gente fica até arrepiado de imaginar a intuição do nosso querido Jerônimo Mendonça naquele momento, pois certamente ele recebeu um chamado dos bons espíritos e pôs-se a serviço. Pôs-se a serviço. Aquele homem, quando bateu a sua porta, houve realmente uma ligação fluídica espiritual. Não foi por acaso. Aliás, costumamos dizer que o acaso não existe. E nós, muitas vezes, andamos tão despreocupados, tão distraídos com as mensagens que nos chegam sem cessar. E como eu sempre falo, que o Gleison não está aqui hoje, mas aquela música do Raul Seixas sempre nos traz essa reflexão oportuna. E nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. E assim somos nós, passamos às vezes por dificuldades, por problemas, e não fazemos uma pausa, não fazemos a nossa prece, não fazemos a nossa meditação para que a gente consiga receber da espiritualidade amiga as intuições necessárias para ajudar e para sermos ajudados. Vejam só, as intuições chegam tanto para ajudar-nos como para a gente ajudar. Prestem atenção. Quanto de desatenção nós andamos. Ficamos envoltos com os nossos problemas, com os nossos compromissos profissionais, com os nossos compromissos familiares, e quando algo vem às vezes nos tirar a paz, nos testar a nossa fé, quando algo chega até nós, às vezes nós não prestamos atenção. Como a Dani falou, né? A oportunidade bate à porta e negligenciamos se não estivermos atentos. E às vezes a gente faz juízo de valor. Aquele pedinte, aquela pessoa que nos mal-cheirosa, maltrapilha, que chega até nós, ou às vezes dá uma moeda para se livrar daquela pessoa, não olha nos olhos, não presta atenção. Não estou falando de vocês, hein? Estou falando por mim mesmo. E a gente precisa estar a serviço dos bons espíritos, pois Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para cumprir os desígnios superiores. Nós podemos ser instrumento da paz, como a mensagem de São Francisco de Assis. Nós podemos ser um instrumento da serenidade, da tranquilidade. A Débora dizendo que a prece é uma conversa com Deus, meditação é ouvir Deus. É tão importante que a gente coloca, né, essas lives que a gente faz, uma palestra que a gente conversa com alguns amigos, um bate-papo. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Quão importante é essa ligação fluídico-espiritual. E nós não estamos sozinhos. Eu não estou aqui sozinho no meu quarto e vocês também não estão sozinhos na casa de vocês. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Existe uma pleiade de espíritos iluminados nos trazendo a intuição para que a gente possa, às vezes, falar algo que vai tocar o seu coração. Olha, até rimou. Intuição com coração. Não tive a intenção. Vamos em frente. Mas quão importante é estarmos atentos. E o Jerônimo prestou atenção em uma intuição que lhe chegou. Alguém bateu a porta e a pessoa comprou, falou, vai, quem é minha mãe? Ah, era uma pessoa que estava vendendo farinha, mas já dispensei por isso. Temos muita farinha aqui? Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. Temos tanta farinha, para que eu ia comprar mais farinha? Mas às vezes você compra aquilo e você distribui para outras pessoas, como ela acabou fazendo, para os vizinhos e familiares. E Jerônimo sempre atento às intuições. Ele acamado não, né? Preso numa cama ortopédica, cego, tetraplégico,
Não tinha condições. Então, Cássia, se você está fraca espiritualmente, é melhor buscarmos a ajuda dos bons amigos espirituais. O que a gente sempre recomenda? Primeiro passo, fazer o culto do Evangelho no lar. Quando a gente está numa situação necessitada de um atendimento, de um acolhimento, a gente deve buscar a casa espírita para fazer um tratamento espiritual. A gente faz o culto do Evangelho no lar como um remédio, como um lenitivo para as nossas dores, pois a gente sempre recomenda, faça o Evangelho no lar uma vez por semana. Mas quando você está debilitado espiritualmente, faça o Evangelho todos os dias, preferencialmente, ainda que esteja sozinho, em voz alta, para que amigos espirituais também escutem aquilo que nós estamos lendo. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, abra ao acaso, né? Está aqui, você abre ao acaso, o acaso não existe. Nós vamos abrir um agora, por exemplo, e uma prece. Abrir uma prece. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo tem várias preces. Então, é importante. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, eu sempre recomendo, faça a prece 17. Faça a prece 17 para afastar os maus espíritos. Em voz alta, peça que os amigos espirituais te auxiliem, né? O teu anjo de guarda, quão importante, tem prece para os nossos anjos guardiões aqui. E olha só, capítulo, né? Fala aqui a eficácia da prece. E nesse capítulo que vai falar o quê? Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Está aqui, no capítulo 27, antes do 28, que é a coletânea de preces espíritas. Então, fica para você, Cássia, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece. Tá? E também para aqueles amigos que queiram, né, depois da nossa live, abrir o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, eficácia da prece. Fica a dica para todos nós, né? E às vezes nós duvidamos da prece, duvidamos do poder da nossa oração. E nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Tá? Nenhuma prece. E nós que estamos acompanhando aqui nos livros, nos albores da imortalidade, né, vocês que já nos acompanham, lembram daquela prece singela e sincera que aquele senhor fez para a sua filha que estava com problema de saúde? E a ligação foi assim, instantânea. Tchim! Mais rápido que a velocidade da luz, que a velocidade do pensamento. Chegou até a equipe espiritual e já designou mensageiros para ir lá dar socorro. Então, quando nós estamos com dificuldade, o primeiro recurso é a nossa prece. E se o teu pensamento muitas vezes está voando, viajando, foque, né? Procure ouvir uma música, preste atenção, leia as preces em voz alta, leia a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta, pois certamente a intuição vem, pois certamente nós vamos receber o lenitivo que nós estamos precisando. E vejam, aquele homem vendedor de farinha levou a sua esposa ao médico, mas não tinha dinheiro para comprar o remédio. E ele poderia sair batendo de porta em porta, pedindo uma ajuda, mas não. Olha só, ele pôs saindo de porta em porta, para quê? Para vender farinha que talvez fosse necessária para o sustento dos seus familiares, mas ele precisava de um trabalho honesto para conseguir, com a venda daquele produto, comprar os medicamentos. E quando Dona Antônia, atendendo à determinação impositiva de Jerônimo não falou, mãe, vai lá, compra um pouquinho. Não, vai lá, compre toda a farinha dele. Imagina, né? Dona Antônia foi contrária, estava atarefada na cozinha e Jerônimo dando esse tipo de ordem para ela aparentemente absurda. Até que ela, caído em si,
vendo a situação daquele irmão, que pôs-se a chorar em lágrimas, agradecendo imensamente o fato dela ter comprado. Olha, Débora, que coisa legal, a Cássia foi a ponte entre você e a Silvia, que bom. Tá vendo? Nós podemos ser pontes, nós podemos ser este elo que nos une a todos, né? Foi importante, que bom saber, Débora, tá vendo? Bom saber. E Deus se serve de todas as pessoas, aquilo que eu já acabei de falar, né? A Cássia foi a ponte para que a Silvia, que a Débora tivesse notícias da Silvia, e nós também, consequentemente. Graças a Deus, a nossa amiga está se recuperando bem, e quando ela estiver bem em sua casa novamente, tendo condições, se Deus quiser, aí a gente faz um bate-papo, traremos a Silvia aqui, e de repente a gente traz um pouquinho da Débora, né? De repente a gente faz um... o Instagram está meio estranho ultimamente, né? Que eu falo, tinha até um pouco de receio de trazer pessoas para a live por conta dos perrengues do Instagram, mas vai dar certo, né? Vai dar certo, porque os bons propósitos têm que estar acima dos percalços da nossa vida material. Que bom, né? Que bom saber que a Silvia está bem. E a Silvia estava sempre com medo, meu Deus, realmente, né? A gente fica imaginando quão agoniante, né? A pessoa passar por uma cirurgia da qual a Silvia passou, realmente precisa ter muita fé em Deus e Jesus e com certeza o merecimento. Que a gente sempre fala, né? Eu estava vendo uma casa espírita que faz um tratamento espiritual, né? Que faz cirurgias espirituais, tratamentos espirituais. E quando eu estava assistindo um vídeo a respeito deles, e o mentor, né, o médico espiritual que faz os procedimentos, faz o atendimento, ele dando uma entrevista, ele falou que às vezes a pessoa perguntou, precisa ter fé? E ele falou, sim, realmente, a fé é importante. Mas às vezes a pessoa não tem fé, mas ela tem merecimento. Às vezes não tem fé, mas tem merecimento. E muitas das nossas bênçãos que recebemos, às vezes não é por fé e nem tampouco por merecimento, mas pela misericórdia divina. A misericórdia divina que nos permite estarmos entrelaçados, que nos permite receber tantas e tantas bênçãos que a espiritualidade nos concede. Este caso aqui serve para nossas reflexões. Ela está na casa da tia, é verdade. Esse caso serve para as nossas reflexões, para que a gente ande um pouco mais atento, para que a gente confie um pouco mais na espiritualidade, que a gente não está desamparado, que às vezes a gente reclama de uma situação, mas a gente tem que ter forças para superar e vencer aquilo, pois se aquilo chegou para nós, é porque temos capacidade de vencer. Nenhuma prova, nenhuma dificuldade chega para nenhum de nós sem que a gente tenha capacidade de vencer. Aliás, tem uma frase de um livro, de um autor que não é espírita, mas espiritualista, ele é americano, chamado Richard Bach, e que diz assim, jamais te dão um pedido... Espera um pouquinho, deixa eu tentar lembrar. Para não falar errado. Jamais te dão um desejo sem te darem a oportunidade de realizá-lo. Jamais te dão um desejo sem te darem a oportunidade de realizá-lo. Aí vem a contrapartida. Você, porém, terá que trabalhar por ele. Então vejam, te dão um desejo, te dão a capacidade de realizá-lo, mas nós teremos que trabalhar para que aquilo aconteça. Trabalhar para que aquilo aconteça. Isso é fundamental, pois às vezes nós pedimos e às vezes queremos que a coisa aconteça e ficamos apenas de braços cruzados. É chegada a hora, né, de fazermos a nossa parte, pois toda ação só se concretiza por meio das nossas forças para o nosso trabalho,
Por exemplo, se você tiver que fazer um trabalho manual, você tem que pôr a mão à massa. Você tem que pôr a mão no arado e seguir em frente, não ficar olhando para trás, mas seguir em frente para que você tenha um rumo, para que você tenha um norte a seguir. Então, fica esta lição do Jerônimo para nós, ditada pelo Nicola, que acompanhou com muito tempo o Jerônimo Mendonça. Pelo menos 3 a 4 anos, Nicola diuturnamente acompanhava o Jerônimo, aquele da mestra Dona Terezinha. Então, fica esta lição para a nossa reflexão, para que a gente preste atenção, para sermos instrumentos do bem, para que a gente se coloque a serviço dos bons espíritos, seja numa mensagem, seja num trabalho, seja numa orientação. Importante seguirmos em frente. Então, fica aí o convite para estarem conosco na próxima quarta-feira, no capítulo 28 do livro Nos Albores da Imortalidade, auxiliando a família. Vamos dar sequência àquela história, né, que está se desenrolando, né, desde alguns capítulos atrás. Então, auxiliando a família na próxima quarta-feira. Estou meio poético, né? Boa noite com poesia, né, Dani? Então vamos agora fazer as nossas vibrações. Certamente cada um de nós tem um pedido muito particular a fazer. Cada um de nós talvez tenha algum amigo querido necessitando de uma vibração, uma prece. Um ente querido que às vezes está passando por um problema de ordem emocional, que acaba consequentemente refletindo no físico. Mentalize. Traga-o aqui neste momento, que a equipe médica e espiritual, que o nosso querido Jerônimo Mendonça, por meio desses benfeitores amigos, certamente irão ao encontro dos nossos pedidos. Então, vamos às nossas vibrações. E neste momento, querida amiga, querido amigo, gostaria de lhe convidar para que você faça uma pausa, para que você serene seus pensamentos e, se sentir confortável, feche suavemente seus olhos. Faça uma inspiração profunda, retenha um pouco o ar e depois vai soltando lentamente, expirando lentamente o ar, enquanto vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia. E convido você para que possa, em pensamento, sair desse ambiente onde você se encontra, eleve teu pensamento, sinta-se envolto numa luz suave que te leva às esferas luminosas, ao encontro deste querido amigo de todas as horas, o nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir: Mestre, abençoe a cada um de nós que aqui se encontra nesta live, que já passou por ela, vai assistir depois. Abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos entes queridos, os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, de estudo. E agora eu convido você para que traga neste momento este ente querido necessitado, que está passando por algum problema de ordem física, mental ou espiritual, alguma perturbação,
alguma coisa que lhe tira a paz, a tranquilidade, que está sugando muitas vezes suas energias, traga neste momento aos pés do nosso Mestre Jesus. Peça para que Ele olhe para os olhos suaves do nosso Mestre. E como a passagem do Evangelho da mulher hemorroísa, que tocou-nos nas vestes de Jesus e foi curada, peça para que Ele, ou que ela, toque suavemente nas vestes do nosso Mestre. E neste momento, olhando nos olhos do Mestre, ela recebe toda a energia necessária para o seu reequilíbrio, para a sua cura, para serenar o seu espírito, para dar tranquilidade à sua alma e aos seus familiares. Se houver algum irmãozinho mesmo necessitado, perturbador, ao seu lado, que a equipe espiritual possa retirá-lo, encaminhá-lo até as esferas de luzes, onde poderá receber o amparo necessário para o seu equilíbrio, deixando o ambiente desse ente querido em paz, em equilíbrio. Que a equipe espiritual possa fazer uma faxina mental envolvendo todo o ambiente desta casa, trazendo luz, equilíbrio, paz e muita harmonia. Talvez ainda somos fracos e duvidamos do poder da nossa oração, mas tenhamos a certeza de que nenhuma prece fica sem resposta e que esse ente querido está sendo atendido neste exato momento, pois quando oramos todos juntos, as vibrações de paz, saúde e equilíbrio chegam a Ele. Rogamos ainda que o nosso Mestre Jesus abençoe o nosso querido Jerônimo Mendonça, o nosso querido Nicola, que nos trouxeram esta lição maravilhosa, e também a mãe do nosso Jerônimo, Dona Antônia, receba a nossa gratidão pela oportunidade de trazermos esse ensinamento para o nosso dia a dia. Que a equipe médica espiritual derrame bênçãos de luzes nessas águas aqui colocadas, para servir de remédio, de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que aqui esteve conosco, participando, interagindo, vibrando, mantendo essa energia de paz. Desejo, como sempre, meus amigos, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã às 15 horas, para aqueles que puderem estar conosco. E até também quarta-feira às 22 horas. Se Deus assim permitir. Boa noite, Ricardo. Jesus te abençoe. Tchau, gente.